Praticamente nenhum setor escapa dos aumentos que se refletem na inflação. De acordo com o IBGE, 8 de cada 10 itens pesquisados para a formação do índice oficial apresentaram aumento em abril. Só que a partir desse mês, um novo e poderoso componente começa a entrar nessa conta. Os novos valores dos preços dos planos de saúde empresariais estão sendo anunciados e sobem como nunca. Projeções da Associação Brasileira de Planos de Saúde e da Federação Nacional de Saúde Suplementar indicam que o reajuste desse ano pode chegar perto dos 16%. Se a previsão se confirmar, será o maior aumento da história. No auge da pandemia, os planos tiveram um grande alívio. A procura por consultas de rotina e procedimentos eletivos caiu bruscamente, de tal forma que os planos individuais e familiares, os únicos que têm os valores regulados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, chegaram a ter um reajuste negativo. Agora também devem subir as alturas, seguindo a mesma tendência dos planos coletivos. Durante a pandemia, a ANS, responsável por regular o setor de saúde privada, suspendeu em setembro de 2020 a cobrança do reajuste anual nos planos individuais até o fim do ano. A medida beneficiou mais de 25 milhões de brasileiros. Meses depois, o órgão definiu um reajuste negativo de 8,14%, que entrou em vigor em maio do ano passado e segue até o fim de abril deste ano. Agora, com as altas nos preços de medicamentos, insumos médicos e o aumento da demanda de procedimentos como cirurgias e tratamentos, o reajuste tende a bater recorde. Em alguns casos, as operadoras chegam a anunciar reajustes para empresas de quase 90%. E aí sobram algumas opções para os contratantes. Uma é a portabilidade. A outra é buscar orientação e, se for o caso, entrar na justiça. Essa cobrança do PROCON, essa pressão em cima das operadoras, vem desde o ano passado, porque durante a pandemia o número de reclamações relacionadas a aumentos abusivos mais do que dobrou. Quais são os reajustes esperados nos diferentes planos de saúde? Existe muita margem de negociação e quando a portabilidade ou as ações judiciais passam a ser boas alternativas? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a editora da seção Defesa do Consumidor do Globo, Luciana Casemiro, e com o advogado Rafael Roba, especializado em Direito à Saúde, do escritório Vilhena Silva. Fique com a gente. Luciana Casemiro, esse ano em todos os setores da economia a gente tem acompanhado a palavra reajuste, né? Aumentos em todos os segmentos, nos planos de saúde, não só é igual, como são aumentos recordes, né? E aí a gente tem vários segmentos, os principais, os empresariais, os coletivos, inclusive também os individuais em menor proporção. Quais são os percentuais esperados nesses segmentos e quando que o consumidor ou as empresas ou os grupos saberão efetivamente o tamanho do seu reajuste esse ano? Maltic, para os empresariais, como você estava falando, são vários tipos, a gente infelizmente vai ter reajuste recorde em todos os tipos de plano de saúde, pelo menos essa é a previsão do mercado. Para os empresariais não há uma data específica de reajuste, então cada um vai ter na época do seu contrato. O que a gente tem visto até agora é que há casos que há reajustes recordes que vão inclusive parar na justiça, como a gente deu na matéria de hoje, casos de mais de 80%, 60%. O que a gente já pode falar com firmeza são os planos até 29 vidas, que são os planos oferecidos para pequenas empresas ou aqueles em que as famílias que têm um parente com CNPJ acabam contratando quando não tem a oferta do individual. Esses tiveram um aumento recorde, porque a data base de divulgação do percentual é maio, a aplicação será só no aniversário de contrato, mas as empresas já divulgaram e a gente tem reajustes que vão de 10% a beirando os 20%, 19,4%, mas muito mais próximo
próximos aí à casa 16, 18, 19 do que esses mais baixos que eu estou falando. Isso vai depender de empresa para empresa. Quanto aos reajustes dos individuais, a database deles também é em maio. Quem divulga o reajuste, limite de reajuste individual é a ANS. É o único reajuste que é limitado pela ANS, é a do plano individual. E por que isso? Porque se entende que individualmente o consumidor não teria como negociar com a empresa. Então, para que não haja distorções e como você também não tem um grupo para fazer diluição de risco, a ANS estabelece. A gente não sabe qual é o percentual, mas o mercado está falando em algo em torno de 16%, ou seja, também vai ser muito alto. Ainda mais se a gente pensar no ano passado, em que chegou a ter uma redução de 8%, né? Isso devido à redução de uso no auge da pandemia. Então, vai ser uma diferença muito grande do que os consumidores viveram no ano passado e pré-pandemia. Também é um reajuste bem mais alto do que a gente via. Provavelmente vai ser o maior de todos os tempos. Agora, Luciana, quais são os fatores que pesam nesse cálculo, né, na definição de cada aumento? E tem algum limite estipulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para os reajustes? Carol, infelizmente, limite realmente só para os planos individuais. Existe uma demanda das entidades de defesa do consumidor, de vários especialistas, para que a ANS também faça a regulação dos contratos coletivos, né? Hoje, o que a ANS nos responde, sempre que nós questionamos, é que em caso de aumentos que pareçam atípicos, né, eles acompanham, as empresas informam quais são os reajustes aplicados. Eles fazem um ofício a essas empresas e pedem esclarecimento, mas a gente nem sabe para onde isso vai depois. Mas o fato é que quem tiver um aumento muito alto pode sim reclamar a ANS e tem direito de pedir à empresa que informe, que dê os dados de como chegou aquele cálculo. Respondendo a sua pergunta inicial de como se forma o percentual de reajuste, de forma simples seria o uso, né, a quantidade de uso, quantos exames, quantas consultas, número de internações e o valor de insumos e da inflação desses serviços, né? Então, existe uma inflação médica que, segundo a Mercer, calculou em torno de 23% no ano passado e o reajuste vai ser o resultado dessa inflação médica e da quantidade de uso, né? Você junta esses dois fatores e vai dar o reajuste. No caso do reajuste feito pela ANS, tem uma fórmula diferente. Esse a gente sabe exatamente como a fórmula é feita. Eles têm um incentivo, e por isso que as empresas reclamam do limite que ele estabelece, porque eles colocam na fórmula um incentivo para que a empresa faça a gestão da produtividade. Então, isso reduz um pouco o percentual. E é uma coisa que levou os planos individuais a, durante um período, sumirem um pouco do mercado, porque as empresas querem fazer reajuste livre. Agora, Luciana, chegamos ao ponto de ter uma ação judicial numa empresa de alimentos que o reajuste que havia sido previsto era de 87%, praticamente 88%, e aí depois da disputa judicial passou para 8,48%. Tem algo de muito errado, né, para ter uma redução tão grande. Pegando esse caso, que é um caso efetivamente extremo, mas é um bom ilustrador da situação, o que aconteceu nesse processo para reduzir tanto assim o valor do reajuste? Olha, Maltic, se você falar com as empresas, eles vão dizer que isso é um caso esporádico, mas na verdade, quando a gente começa a conversar com as pessoas, a gente vê que isso acontece mais do que a gente imagina. Nesse caso, o que os advogados dizem? Que o reajuste dos planos normalmente é uma caixa preta. E quando você vai para a justiça, não é que eles não informem, eles dão informações, mas que não tem clareza. As empresas, você imagine quando a gente fala de uma empresa menor ou de uma pessoa jurídica, não conseguem entender como chegou naquela conta. Então, quando eles foram à justiça, o que eles pediram? Que a empresa comprovasse aquela sinistralidade, tudo que ela dizia que levou aquele reajuste que chegava a quase 90%, como você viu. Como eles não tiveram, segundo o juiz, né, a sentença que o juiz promoveu, a sentença que foi promulgada, eles não mostraram, não comprovaram toda a necessidade daquele reajuste, eles mantiveram apenas o 8,46, que era o reajuste financeiro. Então, assim, vale a pena brigar? Vale. Está mais difícil de negociar? Está muito difícil. A justiça normalmente é a última ferramenta para o consumidor nesses casos.
estou pagando um plano de saúde que eu não estou tendo retorno. É uma coisa que eu não estou podendo usar. Na casa da Márcia, só quem tem plano de saúde é ela e a filha. O marido cancelou porque pesou no orçamento da família. O medo agora é do reajuste deste ano. Os planos individuais são minoria, né? Mas as operadoras estão inovando nos produtos para oferecer planos nesse segmento, inclusive com uma pegada mais digital. Como é que é esse processo e ele realmente pode ser vantajoso? Sim, os planos individuais, eles foram realmente, a oferta foi sendo reduzida nas prateleiras das operadoras, justamente pela limitação que ele tem de reajuste. Mas nos últimos 2 anos, a gente está vendo um crescimento tímido, mas constante de oferta de planos, né? Esse ano, em 2021, fechou com a maior oferta dos últimos 5 anos. Então, a gente acha que pode estar, sim, havendo uma reversão um pouco de tendência, ainda que tímida, mas novos entrantes, empresas que a gente pode falar de operadoras de saúde, mas empresas que têm uma raiz de uso intensivo de tecnologia, algumas delas, inclusive, se dizem empresas de tecnologia. Porque o que elas estão trabalhando? O que elas descobriram? Primeiro, que existe uma demanda reprimida de pessoas que querem plano individual, que se sentem mais protegidas, inclusive por o plano individual coibir a questão do abuso, já que a ANS estabelece um limite. E a outra questão que com gestão de saúde, ou seja, através da tecnologia, você fazendo um monitoramento da saúde do seu consumidor, fazendo uma gestão da saúde dele, que o que é gestão de saúde? Não só você promove prevenção, você lembra, por exemplo, a mulher que ela não fez o seu preventivo naquele ano, ou que ela não buscou o seu exame, ou que ela tem uma pessoa que tem pressão alta, que ela deve lembrar de tomar um remédio, fazer algum tipo de acompanhamento, como ele induz, ele faz todo um andamento da pessoa na rede. Ao invés de você, como é um normal até aqui, né, você tem um cartão de plano de saúde, você decide o médico que você vai, o lugar onde você vai fazer exame, e aí se você for um médico e não gostou, fez os exames, de repente você vai a outro, ele vai pedir a mesma bateria de exames e você volta a fazer, repete, isso cria muito desperdício, e isso no final é o próprio consumidor que paga. Essas novas engrenagens, elas usam a tecnologia para implementar, que é o modelo que se pensava lá atrás no SUS, que se pensa no NHS do Reino Unido, que se faz na saúde pública portuguesa. O que é? É atendimento primário, monitoramento e promoção de saúde, né? Então você cuida para a pessoa, tem um médico de família, e esse médico é que vai fazer o seu direcionamento. Vai falar, olha, Carol, se você está com dor de cabeça, eu acho que primeiro pode ser um problema da sua postura, vou te mandar para um ortopedista, ou vou te pedir uma fisioterapia, depois que eu digo para você se você vai ao neurologista, e todo o encaminhamento que ele te dá, ele acompanha, ele tem a plataforma permite que ele veja todos os seus exames, que ele acompanhe como é que foram as suas consultas, ou seja, ele monitora a sua saúde muito mais próxima, e essa gestão de saúde, já há vários estudos que comprovam, reduz custo e aí vai levar a um reajuste menor no futuro. Então eles conseguem tornar esse produto mais rentável para a empresa e, a princípio, bom para o consumidor, né? Porque é bom para a saúde e bom para o bolso. Qual é o risco, Carol? É se você monitorar gastos, mas esquecer que ele tem que promover saúde. E aí não só é catastrófico do ponto de vista da saúde, como no futuro você vai ter problemas se você estiver reduzindo gasto, inibindo o acesso do usuário de plano de saúde aos serviços. Então, esse é o risco e isso que precisa ser monitorado. Mas a boa notícia é que vem mais plano individual por aí. Luciana Casimiro, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Valeu, Lu, muito obrigado, um abração. Eu que agradeço e que o pessoal acompanhe a matéria sobre planos individuais aí nos próximos dias. Dr. Rafael Roba, seja uma empresa ou um participante em um plano coletivo, individual, quais são os argumentos mais importantes na hora de se tentar negociar reajustes menores? Olha, Carol, assim, na verdade é difícil uma empresa conseguir negociar reajuste com as operadoras, tá? As operadoras normalmente não dão tanto espaço para negociação. Mas assim, a gente vê que algumas operadoras tem flexibilizado, né, um pouco os reajustes. Quando a empresa aceita, por exemplo, implantar coparticipação no plano, né, que seria
aquela taxa que é cobrada do beneficiário quando ele utiliza algum serviço. Então isso algumas empresas utilizam como uma forma de tentar reduzir um pouco o reajuste que vai ser aplicado no contrato, né? Ou algumas operadoras também oferecem desconto no reajuste quando a empresa aceita renovar o plano por mais 24 meses, por exemplo, tá? Só que é importante só tomar cuidado com relação a essas ofertas, principalmente de contratos por mais 24 meses, para poder ter uma redução no reajuste, porque a empresa, nos próximos 12 meses, deve sofrer um novo reajuste. E se esse reajuste for muito alto e a empresa quiser sair antes desses 24 meses, ela provavelmente vai ficar sujeita a uma multa contratual. Então, precisa só tomar cuidado também em relação a isso. Mas quando a empresa tem dentro da sua carteira ali de funcionários, né, uma pessoa doente que esteja em tratamento, ou eventualmente é uma carteira com um público mais idoso, aí nesses casos dificilmente a operadora vai abrir um espaço para negociação. Os reajustes costumam ser impostos e as empresas acabam ficando sujeitas a esses índices. Em que momento o consumidor, seja a empresa ou seja um contratante individual de um plano de saúde, precisa efetivamente avaliar a opção de entrar na justiça, né? Quando considera o aumento de fato abusivo? Quais são os parâmetros que a gente deve olhar para dizer, bom, chegou a hora de procurar os meus direitos? Normalmente, assim, os planos empresariais, né, são os que estão mais sujeitos a reajustes abusivos, porque eles não têm o reajuste regulamentado, tá? Então, só para explicar assim rapidamente, os planos individuais e familiares têm um reajuste limitado pela ANS. Então, a ANS diz qual que é o reajuste máximo que esse plano vai poder sofrer. Com relação aos planos coletivos, e aí nós temos os coletivos empresariais e os coletivos por adesão, o reajuste não é regulamentado, então é a própria operadora quem apura e aplica esse reajuste sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização. Então esses contratos estão sempre sujeitos a reajustes abusivos, tá? Os contratos coletivos por adesão, normalmente eles têm grupos maiores, então o reajuste não costuma, apesar de ser um reajuste alto, né, são contratos que normalmente sofrem reajustes altos, bem acima do índice da ANS, mas a gente não costuma ver nesses contratos reajustes que tão altos quanto aqueles que são aplicados nos empresariais, tá? Eu acho que o consumidor ele pode sempre ficar atento, primeiro, se o reajuste que ele está sofrendo no contrato coletivo está muito acima daquele que a ANS autorizou para os planos individuais e familiares. Então, eu acho que o reajuste da ANS para os individuais e familiares pode ser um parâmetro para que o consumidor que está num contrato coletivo apure, né, se o reajuste dele de fato está sendo aplicado de forma excessiva. Um outro aspecto que é importante é a falta de transparência, né, porque as operadoras elas aplicam o reajuste sem demonstrar para o consumidor se de fato ela precisaria aplicar aquele reajuste, sem que isso seja feito de forma transparente. E nesses casos, né, que as empresas costumam buscar a justiça, o judiciário exige justamente isso da operadora, a transparência, a demonstração de necessidade do reajuste que foi aplicado, tá? E quando as operadoras não demonstram como que elas chegaram naquele percentual que foi aplicado, aí o judiciário entende que o reajuste foi abusivo e normalmente afasta o reajuste e manda aplicar no lugar o índice que a ANS autorizou para os planos individuais e familiares, né? Então o próprio judiciário tem adotado o índice da ANS como um parâmetro para essas situações em que o reajuste do empresarial foi considerado abusivo. Um dos argumentos usados pelos planos para fazer esse reajuste é um boom de custos relacionados ao retorno dos exames de rotina, uma demanda reprimida aí por causa da pandemia. Como, por exemplo, também as cirurgias eletivas que voltam a ser
feitas, entre também outras questões que impactam diretamente no custo, né, desses planos de saúde, no custo hospitalar. Mas, por outro lado, os planos tiveram uma enorme economia durante o isolamento, justamente com a não realização desses procedimentos. Uma coisa não devia compensar a outra, isso não entra na conta? Sim, eu concordo. Eu acho que as operadoras precisam levar em consideração, sim, né, esse período que elas tiveram um benefício econômico muito grande. E não só isso, né, a própria ANS, agora no finalzinho de abril, divulgou o boletim Covid, que eles chamam, né, que é um acompanhamento que a ANS está fazendo do setor nesse período da Covid, e nesse boletim a ANS diz que as operadoras estão com a sinistralidade em torno de 81%, né, ou seja, de tudo que as operadoras ganharam em termos de receita, elas gastaram 81% em assistência. Essa sinistralidade de 81%, ela está inclusive um pouco abaixo daquilo que a gente via no período pré-pandemia. Tá? Então, o período pré-pandemia tinha sinistralidade, por exemplo, de 82%. Então, não é que as operadoras voltaram a atender os beneficiários e estão tendo um custo acima daquilo que elas tinham normalmente antes da pandemia. Elas voltaram para o patamar pré-pandemia, até um pouco abaixo, né? Então, pelos dados da ANS, nada justifica um reajuste recorde, né, como estão dizendo, o maior reajuste da história, porque a gente não está vendo a maior sinistralidade da história, né? Então, precisa ter transparência, né? Acho que esse é o principal instrumento que a ANS precisa utilizar para, de fato, verificar se os reajustes precisam ser tão elevados como as operadoras estão dizendo que precisam aí para recompor suposta perda. E essa falta de transparência, principalmente nos contratos coletivos, é algo crônico, né? Então, assim, o próprio TCU, já desde 2018, apontou em uma auditoria que foi feita na ANS que não há ferramentas de controle, de fiscalização por parte da ANS com relação aos reajustes aplicados nos contratos coletivos. Os consumidores não têm transparência de como são calculados os reajustes dos contratos coletivos. E isso não é de hoje, isso já é desde sempre. A ANS nunca teve esse tipo de controle. Então, assim, não basta ter só retórica de que, né, os custos estão altos. Precisa ter transparência e efetiva demonstração de necessidade de um reajuste elevado, como esses que a gente já está vendo agora em 2022. Agora, se o reajuste for alto demais e realmente a empresa ou o contratante, de modo geral, não quiser mais continuar, a portabilidade é uma solução simples? É fácil trocar de plano de saúde? Olha, Roberto, assim, deveria ser simples, né? Porque a legislação foi formulada para que seja algo simples para o consumidor. Então, assim, todos os consumidores de planos de saúde, independente do tipo de plano de saúde, têm o direito de fazer a portabilidade. Tem alguns requisitos, né? Um deles, por exemplo, o consumidor precisa estar no plano de origem há pelo menos 24 meses e estar adimplente com o plano, né? E ele precisa fazer uma pesquisa pelo próprio site da ANS dos planos compatíveis para onde ele pode ir. E isso tem que ser de forma simples para o consumidor. Ele tem que procurar a operadora de destino, pedir a sua adesão com portabilidade de carência, e a operadora de destino não pode recusar a adesão do consumidor desde que ele tenha atendido todos os requisitos. Agora, a gente sabe que os consumidores enfrentam muitas dificuldades na hora de fazer esse pedido de portabilidade, especialmente se for um consumidor que tem uma doença pré-existente ou se for um consumidor idoso, né? As operadoras acabam criando muitas restrições. Caso o consumidor tente fazer a portabilidade e a operadora cria alguma restrição, ele pode ou reclamar perante a ANS, e a operadora vai ter 10 dias úteis para se justificar e explicar por que ela está recusando
a aceitação do consumidor com portabilidade de carência. Agora, se isso não solucionar o problema do consumidor, ele pode buscar a justiça para exigir que a operadora aceite a sua contratação com portabilidade de carências, tá? E é importante ressaltar que a portabilidade pode ser feita a qualquer momento por consumidores de todos os tipos de planos de saúde. Rafael Roba, muito obrigado pela sua participação, um abraço e bom trabalho. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço, um abraço. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou o áudio da CNN Brasil. A produção foi da Vitória Alves e a edição do Luan Oliveira. Tchau. Até mais.